lembrei muito desse hino. Eu pensei, né? E se eu perdesse tudo? Será que ainda assim eu encontraria satisfação em Deus? Será que ainda assim eu louvaria o nome do Senhor? Eu adoraria o seu nome? Eu o serviria? E foi nesse momento que a minha fé foi confrontada. Passamos lá 24 dias no CTI, 1 semana e 3 dias de intubação, mas, para a glória do nome do Senhor, eu pude ainda anunciar o nome dele naquele lugar. Eu pude louvar naquele CTI. Mesmo com todas as minhas falhas, com todas as minhas dúvidas, com todos os meus pecados dentro do meu coração e da minha mente, eu consegui louvar a Deus. E é por isso que eu queria trazer um sermão para os irmãos, que o tema é: aqui não é o seu lugar. E o texto que eu queria ler com os irmãos é Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 4. Colossenses capítulo 3, leremos do 1 ao 4. Glória a Deus, todos acharam. A gente não ouve Bíblia folheando por causa do seu... Ah, não, por causa do telão. Jesus. Oh, meu Deus, um dia eu acostumo. Colossenses 3, então, diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também estarão manifestados com Ele em glória. Aleluia. Irmãos, talvez, eu sempre acho interessante quando eu vejo Deus falando acerca da família. Porque família é uma instituição de Deus, num contexto terreno, pai, mãe, filhos, né? Nós estamos no Dia dos Pais, mas que é um termo, uma instituição de Deus, mas que atua somente no mundo. A palavra diz que no céu nós não nos casaremos, nem nos daremos em casamento. Jesus diz isso. Por mais que eu gere filhos, quando meu filho estiver no céu, na glória junto comigo, eu já não vou mais enxergá-lo como filho, eu creio, mas como irmão em Cristo. Porque todos nós somos irmãos. Portanto, eu sempre acho interessante, porque, embora a família seja algo que só exista no mundo, é a única coisa que Deus diz para nós darmos extremo valor aqui no mundo. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, vai dizer o seguinte, sobre o bispo, né, que ele governe bem a própria casa, criando filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus, falando sobre a importância de que alguém que serve a Deus cuide bem dos seus filhos. Lucas 20, do 34 e 36, vai dizer que nós não vamos casar nem nos dar em casamento no céu. Seremos como os anjos, teremos um corpo glorificado, mas que mesmo assim, nós devemos preservar os valores e os princípios dessa instituição chamada família. E quando eu vi minha filha internada ali, mesmo tão pequenininha, sendo geração minha e da minha esposa, da Camila, eu entendi que Serena não é só a minha filha. Serena é filha de Deus. Serena não é minha, Serena é do Senhor. Ela pode estar comigo em vida durante 5, 10 meses, 1 ano, 2, 3, 50, 100 anos. Assim como Oliver. E ela será, em todas essas coisas, do início ao fim da sua jornada, ela será filha de Deus. E eu sei que muitos têm problema, muitas das vezes, em falar sobre isso. Mas a realidade é, irmãos, que nós não temos controle sobre a vida e a morte.
quem sabe esse tempo de todas as pessoas na terra, inclusive de nós, é Deus. Nós não devemos culpar o acidente ou a doença, ou a pandemia, ou a falta dela, ou nada dessas coisas, por mais que sejam ao mesmo tempo responsabilidade nossa, tudo está debaixo do governo e do plano soberano de Deus. Para quem não sabe, né, eu estava comentando até isso na célula da irmã Silvana, do irmão João, lá na casa deles, né, eu perdi minha mãe com 12 anos. Meu pai, 2 anos depois que eu casei, com 23 anos, eu compreendi perfeitamente, dentro do meu coração, o propósito de Deus na vida deles. E louvei muito a Deus porque eu fui criado ao mesmo tempo com um pai que era muito inteligente, muito culto, que me ensinou muitas coisas da vida, e ao mesmo tempo com uma mulher que era extremamente piedosa. Orava bastante, lia muito a Bíblia e me ensinava das coisas de Deus, da forma que ela aprendeu, e me conduziu à igreja. Então eu louvei a Deus que, por mais que no nosso coração humano e falho, nós queiramos estar com nossos pais, né? Ainda que a gente esteja com 100 anos e eles com 200, a gente quer que eles estejam vivos. Mas nós também devemos compreender que existe um plano de Deus para todas as coisas. E muitos de nós, às vezes, brigamos com o plano de Deus. Brigamos, sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda estamos com a nossa vida agarrada nas nossas próprias mãos. E é isso que Colossenses vai dizer: vocês não têm mais vida, vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. E nós vamos entender o que isso quer dizer. Nesses dias difíceis, eu lembro de ter visto um comentário do pastor Iago Martins, e ele estava falando assim, ele recebeu uma pergunta numa caixinha dessas de Instagram, e ele estava falando assim, ele está com uma filha de quase 4 anos, se eu não me engano, e a esposa está grávida de outro. E eles perderam um bebê na gestação, né? E aí ele perguntaram alguma coisa sobre vida ou morte, e ele respondeu uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda daquilo. Ele disse: eu e minha esposa conversamos sobre morte todos os dias. E se eu perder minha filha amanhã? E se Deus, aprouver a Deus, recolher o meu bebê no ventre? Se isso for parte do seu plano, se a minha esposa falecer amanhã, se eu falecer amanhã, minha esposa deve estar assistindo, ela está falando assim: para de ficar falando disso. E eu sempre falo para ela: amor, se tem uma coisa que eu gostaria que fosse feita depois que eu fosse embora, é que por mais que eu sei que algumas pessoas vão se entristecer, eu queria que depois desse uma festa. Sabe por quê? Porque eu vou estar nos braços de Jesus. Eu vou estar na glória esperando os meus irmãos chegarem. Tanto que existe até um hino que diz: eu fecho os olhos aqui e num instante eu abro na glória. Porque aqueles que morrem em Cristo não morrem, eles dormem. Paulo usa essa expressão. Inclusive, quando foi ser operado uma ressurreição, disseram aqui: aquela menina não está morta, mas ela dorme. Quem foi ela? A que fabricava muitas roupas. Oh, meu Deus, vou deixar vocês lembrarem, pesquisa. E falaram: ela não está morta não, ela está dormindo. Quer que acorde? A gente acorde. Então talvez você, assim como eu, tenha tido muitas perdas, e esse tempo de Dia dos Pais, Dia das Mães, datas comemorativas, Natal, Ano Novo, seja muito dolorido para alguns irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa: eu tenho certeza que o meu pai não iria me querer ver chorando o dia todo por causa dele. Por mais que eu sinta muita falta. Diz aí, Fábio. O seu também não. Não iria querer. Ele ia querer assim: pô, tá bom, filho, mas eu estou descansando aqui. Vai aproveitar a sua vida, vai curtir a sua família. Não é um desrespeito à memória deles, não. É uma forma de celebrá-los, continuar vivendo e entendendo que, assim como eles cumpriram o propósito deles, nós também devemos cumprir o nosso. E, amados, naquele CTI, eu tive plena certeza disso.
Eu tenho certeza de que se Deus recolhesse a minha filha amanhã, eu poderia estar profundamente triste, eu não sei nem o que eu faria, mas meu espírito, meu coração ia estar em paz em Deus, celebrando todos os 5 meses que eu tive ela nos meus braços, e pude cheirar e beijar aquela menina muito, e amar muito aquela menina. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de dar filhos, de ter filhos, os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Nós somos feitos para Ele e voltaremos para Ele. O único propósito das nossas vidas é a glória de Deus. É que nós venhamos a glorificar o nome de Deus. Eu entendi, irmãos, nesses dias tão difíceis que eu passei, a alegria que é ter um filho nos braços e vivo, por isso eu celebro meus filhos todos os dias, mas também entendi que eu não tenho nada debaixo do meu controle. Absolutamente nada. Tudo está nas mãos de Deus. E a melhor forma de passar pelas crises e pelos desertos é parar de brigar com Deus e tentar compreender o seu propósito. E mesmo que você não compreenda, pelo menos siga louvando como Ele te ordena. E aí a gente ouve um louvor, né, que o pessoal canta muito. Passando pela prova, dando glória a Deus. Cantar é fácil. Cantar é muito fácil. Difícil é quando a gente está vivendo aquele momento amargo e a gente ainda assim conseguir louvar a Deus. Esse é o difícil, mas é o necessário. E a gente não consegue isso com as nossas próprias forças. Nós conseguimos isso pelo poder do Espírito Santo. Eu não digo que eu louvei no CTI para que eu traga alguma vanglória para mim, não. Eu digo que eu louvei no CTI, que era humanamente impossível, pelo poder do Espírito Santo. E porque alguém precisava me ouvir louvando. Eu não sei quem, eu não sei quando. Eu só sei que uma irmã, que era da Metodista da Freguesia, me encontrou um dia e falou: pastor, como é que você consegue? Está com a filha entubada no CTI e eu te ouvi louvando a Deus, eu nem vi ela passar. Eu falei, porque a nossa vida, o propósito único da nossa existência é que nós venhamos a louvar a Deus. Louvar a Deus. Em todas as coisas, seja no que é bom ou no que é mal, no que é doce ou no que é amargo, nós precisamos continuar adorando a Deus. Então, vamos ao texto, né? O apóstolo Paulo está dizendo para aquele povo da igreja de Colossos, né? Portanto, versículo 1, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, o primeiro versículo nos fala sobre o nosso cuidado, o que nós devemos ter cuidado com as nossas preocupações. Eu ouvi uma vez o comentário de um pastor também, o pastor Jonas Madureira. Ele disse o seguinte, ele disse, quando um ser humano ímpio está alegre, ele até consegue brincar de ser crente. Quando está tudo bem, você até consegue fingir que é crente. Está tudo bem, está tudo maravilhoso, a conta está verde, as contas estão pagas, o salário bate com as despesas, e você está lá louvando a Deus, adorando o nome do Senhor. Mas, quando a coisa fica ruim, quando o deserto chega, é aí que não dá mais para fingir de ser crente. É quando a gente precisa entender que a nossa vida está oculta juntamente com Deus, como a palavra diz, e que nós, como diz aqui no versículo 1, nós devemos procurar as coisas do alto. Se nós observarmos o que estava sendo tratado na igreja de Colossos, no capítulo 2, Paulo estava falando sobre divisões, sobre preocupações, sobre heresias, sobre pessoas querendo ter o poder sobre a igreja. Você pode conferir isso depois. E aí no capítulo 3, quando ele começa a falar sobre, tá bom, eu já falei sobre os problemas. Qual é a solução para os problemas? Olhe para o alto e busque as coisas do alto. O que significa isso, irmãos? O que significa buscar as coisas do alto? Primeira coisa que eu queria destacar, renunciar o mundo. Mas veja, eu não creio, e assim entendo na palavra,
que renunciar ao mundo não diz respeito a você deixar de usar uma marca, porque eu quero boicotar, ou porque eu faço uma causa social, ou porque eu dou atenção simplesmente aos pobres, ou nem mesmo porque eu aderi a uma igreja e me tornei membro dela. Renúncia ao mundo se dá quando o meu coração e a minha mente já não estão mais consumidos pelos projetos, pelas preocupações e pelos desejos do mundo. Renúncia ao mundo começa quando eu entendo que Jesus pode voltar hoje e eu vou estar plenamente satisfeito. Não, eu não quero esperar meus filhos crescerem, porque quando meus filhos forem para a glória, eles vão estar com Jesus também. Vocês vão estar como adultos, como crianças, eu vou beijá-lo, aquele rosto fofíssimo deles, eu não sei. Eu só sei que se Jesus voltar, tudo vai ficar melhor. Mas aí você vai falar, pô, e os que se perdem? Nós vamos chegar lá. Calma, estamos no versículo 1. Jesus pode voltar hoje. E eu vou estar satisfeito em Deus. Isso é renúncia ao mundo. Eu não vou dizer assim, não, Senhor, deixa pelo menos eu pegar o meu canudo do meu mestrado. Deixa pelo menos eu me formar na faculdade. Deixa pelo menos... Não, Jesus pode voltar hoje, que eu vou estar plenamente satisfeito em Deus. Plenamente satisfeito em Deus. Há muitos cristãos que são pegos, preocupados demais com coisas terrenas e acabam se esquecendo de que esse mundo está condenado e que nós estamos nos preparando para a mudança, a morada celestial eterna com Deus. Qual é o seu endereço? É Vargem Grande, é Recreio, é Freguesia? Esse não é o teu endereço final. O teu endereço final é nas ruas de ouro. Teu endereço real é ali, ó, do lado daquela fonte que corre do trono de Deus, onde a palavra diz que não tem mais sol queimando a pele, mas Ele mesmo vai ser a nossa luz para sempre. Se alguém perguntar assim, pastor, como é que vai ser o céu? Não sei. Nós temos, biblicamente, pouquíssimos indícios de como vai ser o céu. Eu só sei que vai ser infinitamente melhor do que essa terra. O céu e aquilo que Jesus tem preparado para nós vai ser infinitamente melhor do que comer um bom bife, do que comer um sushi, do que fazer uma viagem aos cantos mais maravilhosos do mundo, porque o Criador dos lugares maravilhosos do mundo vai estar do meu lado. Não tem ponto turístico que exceda estar com Ele. E é por isso que eu cito mais uma vez John Piper. O problema do ser humano não é que ele busque prazer, mas que ele busca prazer em coisas que são extremamente fúteis, terrenas, animais e demoníacas, quando ele deveria buscar o prazer nas coisas eternas que Deus tem separado para ele. Versículo 1 nos afirma o seguinte: buscar as coisas do alto, renunciar ao mundo, que é o nosso primeiro ponto aqui, significa eu entender que Jesus, a gente vive desejando a volta de Jesus. Por isso que é até um hino muito antigo, que às vezes eu boto para o meu filho, né? Já estou criando meu filho para ser um bom jovem idoso, né? E aí tem um canal que é Missão Harpa, que aí ele bota as músicas da harpa, só que repaginadas, né? Eu até queria tocar algumas aqui, que as letras são lindas. E aí tem um que diz, a face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar, a Jesus minha luz que me quis salvar. Sempre quando eu ouço essa música, eu falo, Jesus, muito obrigado porque o Senhor me quis salvar. E não me quis salvar para eu ficar aqui nessa terra onde há roubo, furto, estupro, morte, assassinato, corrupção. Não, o Senhor quis me salvar para que eu leve o máximo de pessoas possíveis para essa morada celestial.
Cuidado com as preocupações, porque elas podem estar te tirando o foco de buscar as coisas do alto. É evidente que é totalmente justo e verdadeiro, conversei com o pastor Ulisses ontem, a gente pagar as nossas contas. É honroso até diante de Deus. Mas eu digo sempre para minha esposa, amor, se o meu padrão é X, eu vivo com X menos 1. Para eu ter certeza de que eu vou conseguir pagar tudo que eu tenho e não ficar perdendo o sono com preocupação. Porque eu preciso me preparar para ir para a glória. Eu estou me preparando. Você também está se preparando, irmão? Estou me preparando para ir para a glória. Esse aqui não é o meu lugar. Esse templo é provisório. E o que nós vamos comprar em nome de Jesus também é provisório. Nós estamos preparando um povo não para ficar aqui e construir um império, mas para ir para a glória de Deus. Esse é o nosso plano, esse é o nosso projeto. Primeiro, cuidado com as preocupações. Versículos 2. Qual é o caminho, então? Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. E no versículo 2 nós vamos entender como é que Jesus então vai voltar. Alguém sabe qual é o texto em que Jesus fala assim, a minha volta vai ser depois disso? Está lá, Mateus 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Primeiro, eu desejo, como é que eu provo que eu renunciei ao mundo? Que eu desejo com todas as minhas forças a volta desse Jesus. Desejo com todas as minhas forças. Amado, quer ver a gente desejar a volta de Jesus? É só a gente ouvir uma notícia absurda. Não sei você, se eu ouço uma notícia absurda, hoje eu ouvi, Ilha do Governador, uma jovem e uma criança de 4 anos foram mortas as duas a tiros, no meio de um confronto de não sei quem com não sei quem, e morreram as duas. Na mesma hora eu disse assim, Maranata, volta, Senhor Jesus. Agora, quando eu estou bem, viajando, comendo sushi, pastor Tiago, eu vou falar Maranata? Não. Calma. Quando eu estou no solzinho da praia, eu não falo Maranata, mas quando eu estou no sol de laje, batendo haste de aterramento, volta, Jesus. E quando a gente está no deserto, que a gente diz, volta, Jesus, eu entendi. Mas daqui a pouco a gente esquece. Aí daqui a pouco a gente lembra de novo. Aí depois a gente perde o foco. Aí depois Jesus pega, aperta mais a gente para a gente voltar para o foco. E é por isso que a palavra de Deus diz, bem-aventurado aquele a quem o Senhor disciplina, porque o Senhor disciplina aqueles a quem Ele ama. E bem-aventurados sois quando fores disciplinados pelo Senhor, porque prova que nós somos filhos e não bastardos. Às vezes a gente pensa assim, mas fulano de tal nem crê em Deus. Eu sempre falo isso. Não crê em Deus, a vida dele é uma maravilha, não tem preocupação com nada. E eu que sou crente, estou sofrendo, o pessoal me bate, me chuta, gente é promovido no meu lugar, eu não consigo ter minhas coisas. Por quê? Porque Deus está te preparando para sair daqui. Deus está te preparando para um lugar melhor. E eu não estou falando de mudar de endereço, eu estou falando de eternidade. Eternidade. E aí é o seguinte, uma pergunta que você não precisa responder aqui para mim. Você deseja a volta de Jesus tanto quanto eu? Só há uma forma disso acontecer, fazendo com que todas as pessoas da terra conheçam o Evangelho de Jesus Cristo. Fazendo discípulos, ensinando-os a guardar a palavra de verdade, tendo filhos espirituais, gerando pessoas através do nosso testemunho, da nossa fé e da nossa obediência à palavra de Deus. Então, se você deseja muito a volta de Jesus, eu oro para que você seja muito fértil espiritualmente. E que você gere filhos na fé. Por isso que essa é a nossa série de sermões, dá-nos filhos, porque aqueles que desejam filhos espirituais, desejam que o Evangelho seja pregado em todo lugar. E aquele que deseja que o Evangelho seja pregado em todo lugar, sabe que assim ele está contribuindo para que Jesus volte. Que você seja muito fértil espiritualmente, tanto na sua casa, com seus filhos, com a sua família, quanto na sua obra missionária.
Você pode dizer mais uma vez, dá-nos filhos, Senhor. Dá-nos filhos, Senhor. Porque, amados, vejam bem, por que eu falei primeiro de volta de Jesus para depois falar de pregação do Evangelho? Porque nós não podemos, Deus não vai honrar a nossa pregação se ela vier com outros interesses. Se nós pregamos interessados em poder, se nós anunciamos o Evangelho pensando em vaidade, se nós pensamos em autopromoção, se nós pensamos em império na terra, Deus não vai honrar a nossa pregação. Mas quando nós estamos com o coração voltado realmente nele, humildes, quebrantados, aí Deus honra e Deus nos concede que pessoas vão se achegando ao reino e à palavra. É isso que diz Atos 2. Ele diz, a igreja ia a partir do pão de casa em casa, a igreja ia orando, a igreja ia buscando, a igreja perseverava no Senhor, unidos e com um só propósito e desejando muito a volta de Jesus, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Nós não podemos inverter a ordem. Eu não posso, de maneira nenhuma, ter verdade no anúncio que eu faço do Evangelho, se eu, na minha vida, ainda estou extremamente desprendido e preso às coisas e preocupações do mundo. Porque isso vai acabar saindo da minha alma. Eu vou acabar falando para alguém assim, como eu já ouvi gente pregando e falando, aceita Jesus que você vai conseguir pagar lá as tuas contas atrasadas, vai negociar as tuas dívidas. Aí você começa a negociar, não, vai lá que Jesus vai dar a tua cura. Deus falou que vai dar cura para você? Cuidado com a falsa profecia. O que Deus falou? Não fale aquilo que Deus não disse, anuncie o Evangelho, creia que Deus tem um plano com cada pessoa, e o melhor de Deus vai vir. Não o melhor segundo os nossos olhos, mas segundo os olhos daquele que governa as nações. Então o 2 nos fala sobre pregar o Evangelho, fazer discípulos, é o caminho para a volta de Cristo. Não tem como inverter essa ordem, não tem como inverter essa ordem. Que você seja muito fértil espiritualmente em nome de Jesus. E saiba que qual é o caminho para eu converter aquelas pessoas? A semente só consegue dar fruto, só consegue germinar se ela morrer. E aí vem o versículo 3. Por que nós temos que pensar nas coisas do alto? Olha o que Paulo vai dizer. Porque vocês morreram. Sou eu que estou dizendo, irmãos? É a palavra. Porque vocês morreram. Já era. Esquece mundo. Esquece Britney Spears, Taylor Swift, Rihanna, Elon Musk. Esquece. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o que estiver ao seu alcance, como a si mesmo. Esse é o cumprimento que Jesus diz da lei. Aí tem gente que está olhando no Instagram, meu Deus do céu, você viu? Zuckerberg vai lutar boxe com Elon Musk. Meu Deus! Meu Deus! Tem gente que está preocupado demais. Você viu lá do outro lado do mundo? Está bravo. Está bravo mesmo. Não, porque você viu lá, pastor, que lá não sei aonde foi anunciado que o sujeito está botando chip aqui na... Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nada do que você está vendo acontecer do mundo é surpresa para você. Se você lê a Bíblia, nada disso é surpresa. É o cumprimento e os sinais que Jesus falou que está vindo o fim. E graças a Deus está chegando o fim. Porque eu não sei você, irmão, mas eu tô ansiando para ver Jesus. Face a face. Em todas as minhas falhas, com todos os meus erros, eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Ele. Eu quero estar junto dEle. Eu quero sentir o cheiro dEle. E eu não quero, como o salmista disse, Senhor, não me dê demais para que eu não venha me esquecer de Ti, nem venha me deixar faltar para que eu venha roubar e envergonhar o Teu nome. Dá-me o que é necessário. Nem para que eu me esqueça, nem para que eu envergonhe Teu nome, mas para que eu continue focando nas coisas do alto.
E aí o versículo 3 vai dizer, porque vocês morreram. E a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. O versículo 3 nos fala o quê? Que nós estamos mortos, por quê? Porque Jesus quis nos bater até a gente cair no chão, né? Rock Balboa. Não. Estamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus. Porque ele diz, vocês morreram, mas a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo. Percebe que ele diz oculto, não revelado. Por quê? A partir do momento que nós somos salvos, e nós perseveramos na nossa salvação, Deus e Jesus diz assim, ó, olha o que a palavra diz, porque as ovelhas que ele me der, ninguém as arrebatará da minha mão. Se você é de Jesus verdadeiramente, você vai ser de Jesus até o último dia da sua vida. Sabe por quê? Porque Jesus te amou primeiro e ele diz, ninguém vai arrebatar você da minha mão, diz o Senhor Jesus. Então ele diz, a vida que você tem está oculta com Cristo. Cristo protege a tua vida espiritual. E é por isso que ele te permite fazer coisas que são humanamente impossíveis. Se eu não tivesse fé, Deus livre e guarde, qual seria a minha reação quando eu passei o que passei? Quando perdi meus pais, quando vi minha filha internada, quando perdi no mesmo ano meu pai, meu tio e minha avó, qual seria a minha reação se eu não tivesse fé em Deus? Qual seria a minha reação? Mas Jesus Cristo, dele é a honra, a glória e o louvor, ele preserva a tua vida espiritual juntamente com ele. E não permite que ninguém te tire da presença dele. Não se engane, não pense que eu e você, ou eu que estou pregando aqui, estou esboçando algum tipo de grande maturidade espiritual, ou de grande sabedoria e de grande demonstração do Espírito Santo, não. Só é possível falar isso com verdade, porque Jesus segura a minha mão todos os dias e me permite ter uma vida espiritual. Senão nada seria possível, nada. As palavras de Paulo, elas me fazem, então, ter a seguinte imagem. Nós já estamos descartados em todos os projetos do mundo. Quantas vezes eu já não estive num ambiente de trabalho em que as pessoas simplesmente me descartavam. E eu não conseguia entender, eu tentava me aproximar e as pessoas me descartavam. Tentava me aproximar e as pessoas me descartavam. E eu ficava assim, o que eu estou fazendo de errado? E depois eu fui entender que eles se reuniam para roubar do dono. Nós já estamos descartados para os projetos do mundo. Nós já estamos descartados. Mas agora existe uma coisa. Aqueles que te rejeitam todos os dias, eles te rejeitam para buscar os planos deles. E eles sabem que você é luz, por isso eles não deixam, como eles estão nas trevas, que você entre lá, para não trazer luz a eles. Mas o dia que eles estiverem no aperto e precisarem de oração, eles não vão querer o amigão que permite tudo, eles vão querer o crente que busca a palavra de Deus. Como aconteceu comigo várias vezes. Fui excluído, trabalhava em loja, quem já trabalhou em shopping aqui sabe como é que é, uma promiscuidade imensa. Mas quando aquelas pessoas tinham um aperto, quem é que elas procuravam? Não era o crente meio a meio. Pela misericórdia de Deus, procurava a mim. Falava assim, Deus, pedir oração para você. Mas tem uns 3, 4 crentes ali. Um já traiu a esposa, o outro está de conversa com não sei quem, o outro rouba a meia da loja todo dia. Irmãos, é isso mesmo. E eu todos os dias chegando no trabalho falando assim, Jesus do céu. Eu lembro até, falando da loja, né? Eu tinha acabado de me converter, mas ainda não tinha convertido a minha língua, né? Então eu era muito palavrudo. Minha família tem muito português, né? Você sabe que português é palavrudo, vira esporte, né? E aí eu lembro que eu trabalhava num setor que tinha um camarada, não sei se o Wallace está me assistindo, Deus te abençoe, o Wallace, era um irmão da Assembleia de Deus, e aí a gente conversava muito sobre Bíblia, eu desde o início sempre tive muito interesse em ler, e aí ele falava assim, tá bom, ele falou assim um dia para mim, tá bom, irmão, você é muito legal, sabe muito de Bíblia, mas a tua língua é podre, como é que fica?
Quer dizer, naquele dia, irmãos, eu fui para casa, eu orei a Deus, eu falei, é verdade, eu preciso mudar. Glória a Deus pela vida do irmão Wallace. Glória a Deus pela vida do irmão Wallace. Porque talvez se ele não tivesse usado aquelas palavras com aquela ênfase, eu não teria entendido. Sabe, irmãos? E mesmo assim, com todos esses defeitos, as pessoas parecem que nem lembram disso. Teve uma vez que eu comentei com uma colega, ela disse assim, você falando palavrão, nunca ouvi não. Eu falei, gente, como nunca ouviu não? Você? Nunca ouvi não, só via você com a biblinha aqui, ó. Ia com a biblinha até o estoque, botava a biblinha a biblinha preta, que foi a primeira que minha sogra me deu quando me converti. Eu falei, Jesus do céu, olha como é que o Senhor faz a obra, não é verdade? Como é que o Senhor faz a obra? Então nós estamos descartados já em todos os projetos e amizades do mundo, como se nós estivéssemos realmente mortos. Mas não é porque nós estamos mortos, nós, na verdade estamos vivos, estamos fora do sistema. Mas aqueles que estão em trevas não querem que a luz chegue. E em meio a esse coma secular, se a gente pode chamar assim, ele nos preserva em vida pela sua fidelidade, para nos livrar da tentação e dos prazeres mundanos. Eu não sei você, irmão, mas tem tentação que eu passo na minha vida, que eu falo assim, Senhor, como é que eu consegui rejeitar? Como é que eu consegui rejeitar? Já me ofereceu cada proposta financeira, irmãos, que eu falei assim, Jesus do céu, eu acho que eu me converti mesmo. Eu acho que eu estou convertido mesmo, não tem jeito. Que eu olho para aquilo dali, vejo que está errado, mas vejo a minha realidade, vejo como aquilo poderia mudar a minha vida, e eu penso assim, não. Aí depois eu penso assim, Senhor, como é que eu consegui dizer aquele não com tanta ênfase? Por causa do Espírito Santo que preserva a tua vida. Ele te preserva, irmãos, a tua vida espiritual está oculta juntamente com Cristo. Ele não vai permitir que você saia da mão dele. Fica firme, continua buscando a Ele, continua se fortalecendo, continua trabalhando, continua orando, continua jejuando, porque Deus vai fazer ainda maravilhas. Tem mais uma citação do John Piper que ele diz assim, estar em Cristo não significa que você nunca mais irá cometer pecados, mas significa que agora você está em guerra contra eles. Como a palavra de Deus diz, não vive pecando, né? Não é que a gente nunca mais vai errar, mas agora nós estamos em constante guerra com o pecado. Nós não conseguimos dormir bem se nós estivermos em pecado. Nós não conseguimos ficar tranquilos. Se eu sinto que eu errei com alguém e que eu fui rude ou eu fui ignorante, eu não consigo descansar até eu ir até aquela pessoa me consertar. Eu não consigo mais. Por quê? Porque o Espírito Santo geme dentro de mim para que se conserte, faz o que é certo, você sabe o que é certo. E não me dá descanso até isso acontecer. E eu dou glória a Deus por isso. Paulo nos deixa muito claro que nós não temos mais utilidade nesse mundo a não ser resplandecer a glória de Deus diante desse mundo que está morto em seus pecados. Eu te faço uma pergunta que você não precisa responder. Como você tem resplandecido a glória de Deus nos seus ambientes? Veja, você não precisa ser eloquente nas suas palavras. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser o maior leitor do mundo. Você não precisa conhecer a obra inteira, a patrística inteira, os teólogos, historiadores cristãos. Você não precisa. É bom, mas você não precisa. Você só precisa ter uma coisa dentro de você, a certeza de que Jesus restaurou a tua vida e a vontade muito grande de, desejando a volta dele, anunciar o Evangelho para o máximo de pessoas que você puder. É isso que me permite ver pessoas lá no crime, botar a mão no ombro deles e falar assim, Jesus te ama, se arrepende. Jesus te ama, volta para Ele. É isso que me dá força, porque eu sei que o fim está próximo. Aqueles que Deus condenar vão ser condenados com pura e completa justiça, eu não tenho dúvida disso. Mas é nosso dever anunciar essa palavra. Como a palavra de Deus diz, né? O privilégio que poderia ter dado a anjos, deu a nós. De anunciar a palavra de Deus e de fazer esses discípulos para a glória dele.
E aí o último versículo, versículo 4, ele vai dizer o seguinte: quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, ele está falando de quê? Cristo voltar. Então vocês também serão manifestados com eles em glória. Ele está dizendo, olha, hoje, vocês estão por baixo. Vocês estão lá. E olha que esse texto foi escrito num período de dura perseguição contra a igreja. Por isso que eu recomendo muito aos irmãos, como o pastor Peg já recomendou várias vezes, eu também recomendo, veja a Era dos Mártires, leia, né? Do Justo Gonzalez. É extremamente edificante para a sua fé. Extremamente edificante para a sua fé. Para você ver o nível de sofrimento que aqueles cristãos passaram. Jovens, adolescentes passaram. Então aqui era um período de duríssima perseguição. Ele diz, agora vocês estão mortos. Como é que Paulo viveu depois de convertido? Barco afundou, serpente picou, ficou sem dinheiro, foi fustigado com vara, quarentena de açoite -1 para não cumprir a pena toda. Aí dava 39, parava, porque ele desse 40. Ficou sem dinheiro, teve que trabalhar dobrado, sofreu, ele diz assim, estão sofrendo? Você está sofrendo, meu irmão? Você sofre, pastor Ulisses? Oh, meu Deus. Quando a gente se reúne aqui para orar uns pelos outros, a gente vê o quanto que nosso irmão está sofrendo, a gente nem sabe. Quantas que são nossas lutas, e ninguém às vezes sabe. E a gente vê assim, todos nós aqui estamos sofrendo muito. E sabe o que o apóstolo Paulo, a palavra de Deus, está dizendo para nós? Ele está dizendo, olha, vocês estão mortos agora. Vocês são vistos como o opróbrio do mundo, a vergonha do mundo. Ninguém mais quer vocês. Mas fiquem tranquilos. Porque quando Jesus se manifestar, vocês estarão lá junto com Ele. Eu lembro das palavras duras que eu ouvi quando anunciei que me converti. Eu lembro das coisas que eu passei. Eu me recordo aqui nesse altar do preconceito que eu sofro quando eu digo que eu sou pastor. Da cobrança. De todos os dias pensar assim, Senhor, eu poderia não ser só um crente normal, não? Ali no banco, ali, servindo, fazendo qualquer coisa, recebendo gente na porta, gosto muito. Sempre gostei da consolidação. Não. Só Deus sabe, irmãos. Mas não estou aqui para ficar chorando lamúria, que Deus fortalece a gente. Todo mundo tem luta. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, amados, todos nós estamos sofrendo muito. Todos nós passamos por muitas privações, mas aqui tem uma palavra para a tua vida. Cristo, que é a nossa vida, vai se manifestar. E nós também seremos manifestados com Ele em glória. Em glória. Então, versículo 4 vai dizer aqui, teremos nossa recompensa na hora certa. Quando que ele diz que vai vir a nossa glória? É no sabor de mel? Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. A cunhã não chama nem de altar, né? É palco mesmo, porque é coisa do mundo. Vingança, né? Vingança é coisa do mundo. Ele não está falando de recompensa aqui, ele está falando, quando Jesus voltar é que vocês vão ter recompensa. Fica firme. É quando Jesus voltar. Mas o que é certo? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Cristo é a nossa vida. Ele vive e reina para todo o sempre. Nós não fomos abandonados no mundo. Você não está à deriva. Você não foi largado. Às vezes você pode estar passando por muitos problemas, você pode pensar assim, Deus, será que você não está olhando isso? Ele está olhando sim. Ele está, porque Ele não pode não olhar. Se eu desço até o mais profundo abismo, ali Ele está. Se eu subo no mais alto monte, Ele também está. Deus de longe e Deus de perto, não adianta, Ele vê. Ele sabe. Deus nos deixou uma promessa e uma presença. Temos o penhor do Espírito. É usada essa expressão na Bíblia, penhor.
essa herança poderosa dentro de nós, porque Ele sabe que pelas nossas próprias forças, nós não duramos até o dia 2. A gente se converte num dia, no outro a gente já caiu e morreu. Ele sabe que não dá, e Ele nos entregou o Espírito Santo para nos capacitar a fazer o que é humanamente impossível. No Espírito, nós podemos superar toda e qualquer limitação. Toda e qualquer limitação. Nós só poderemos gerar discípulos para a glória de Deus. Quando? A nossa alegria se transformar na alegria de Deus. Em que sentido eu estou falando isso? Quando você se alegrar com as coisas que Deus se alegra. Quando você se satisfizer com as coisas que satisfazem a Deus. É isso que aquela palavra, Salmo 37, vai dizer. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não é uma palavra de satisfação humana e pessoal. Ele está dizendo assim, se você se agradar daquilo que se agrada a Deus, o desejo do teu coração vai estar em consonância com aquilo que Deus quer. Então Deus vai te abençoar e vai realizar os teus desejos, porque os teus desejos vão estar purificados pela presença de Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas enquanto Deus não for o teu agrado, os desejos do teu coração não estão em conformidade com os desejos de Deus. E aí você vai pedir, 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 e aí Ele diz o quê? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, por vossos próprios interesses. Porque o nosso coração precisa estar nele. Vamos gerar muitos discípulos para a glória de Deus quando a nossa alegria se transformar na alegria de Deus. Quando a nossa satisfação estiver satisfazendo Deus. Quando amarmos o que Ele ama e fizermos o que lhe agrada. Creia, o que Deus preparou para mim e para a tua vida na eternidade é infinitamente melhor do que tudo aquilo que o homem e que a terra podem te prometer. Eu sei que para muitos esse discurso não está mais colando no século XXI, irmãos. A gente quer uma igreja que seja um império na terra, mas a nossa igreja ela é nômade. A gente está aqui um dia, amanhã a gente não pode não estar mais. A gente serve aqui e amanhã a gente pode já estar na glória de Deus. Num piscar de olhos, nós poderemos já estar com Ele. O nosso coração precisa se desapegar dessa terra. E Deus usa seus meios soberanos e maravilhosos, como fez comigo, para me fazer entender e me lembrar que o meu lugar não é aqui. Eu espero que muitos irmãos talvez não precisem passar pelo que eu passei lá, que eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mas se for necessário para que você esteja, e se for uma disciplina do Senhor, pelo amor dEle pela tua vida, esteja certo de que Ele vai cuidar de você do início até o fim do deserto. Mas o deserto nunca vai ser para te matar e para acabar com você. Vai ser para te dar novos ensinamentos e para te levar para mais perto dEle. Estou terminando, conclusão. Quando nós deixarmos de nos preocupar e nos atarefar e perder o sono com coisas que são dessa terra, nós vamos passar a querer fazer mais discípulos. A nossa série de sermões, Dá-me Filhos, só incomoda quem ainda não entendeu isso, quem ainda está muito apegado ao mundo, quem pensa coisas ou acha que é um projeto humano. Mas o que nós estamos fazendo aqui é lembrar os irmãos, dia após dia, sermão após sermão, que nós precisamos nos importar com as pessoas que se perdem e anunciar o evangelho da salvação para elas. Porque somente assim nós poderemos ter a volta de Jesus o mais rápido possível. Existe uma vez que eu ouvi um pastor fazendo uma pergunta que era a seguinte, eu nunca mais vou esquecer disso. Ele falou assim: se Deus respondesse todas as tuas orações hoje, imagina, tudo que você tem orado, irmãos, pensa aí. Fala aí, fala.
tudo que eu tenho orado, tenho pedido, aquilo que te aflige mesmo, que te incomoda, tuas orações, se Deus respondesse todas as tuas orações hoje, quantas almas seriam convertidas ao Senhor Jesus? Pensou? Dá-nos filhos. Ajuda-nos, ó Senhor, diante de tantos assédios desse mundo, diante de tantas tentativas de tirar a nossa paz, diante de tantas perseguições, diante de tantas distrações, tantas cortinas de fumaça que tentam tirar o foco do povo de Deus e levar o povo de Deus a sacrificar o seu ministério por vozes da terra. E ajuda-nos, ó Senhor, a viver os propósitos eternos do Teu reino. Que todo pai, toda mãe, todo filho que estiver me assistindo agora, estiver ouvindo essa palavra e essa oração, possa ser tocado pelo Espírito Santo desse momento. E pela presença de Deus que não tira a nossa alegria, mas que nos concede alegria com coisas que agradam o coração de Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a buscar as coisas lá do alto. Ajuda-nos a manter os nossos olhos em Cristo, a renunciar o mundo, a estar no centro da Tua vontade, porque isso é tudo o que importa diante de qualquer coisa que nós possamos passar aqui na terra. Enche-nos de fé, Senhor. Enche-nos da certeza da nossa salvação e da Tua presença em nós e da Tua mão poderosa que não permite que ninguém nos tire das Suas mãos. Nós Te louvamos essa noite por essa presença maravilhosa e queremos Te louvar nesse momento e adorar o Teu nome, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus?